Pois é, de novo aqui falando sobre um tema que estão sempre me perguntando. Por que será? Eu já expliquei ele aqui com toda a riqueza de detalhes e as pessoas continuam me perguntando a mesma coisa. Enfim, isso para mim é um sinal. Se eu expliquei com todos os detalhes muito bem, pelo menos no meu ponto de vista, e as pessoas continuam me perguntando a mesma coisa, são duas questões. Uma, tem gente nova aqui que precisa também e merece ser ouvida e ser respondida. Dois, eu não me expliquei tão bem assim quanto eu pensava, pelo menos para as pessoas que estão aqui, né? E a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando a gente faz algo que a gente pensa que é muito bom, mas que não alcança o objetivo que a gente tem. E o meu objetivo aqui é alcançar vocês, é fazer com que vocês compreendam as coisas. Quem já tem conhecimento, como eu, quem estuda na área, é mais fácil. Mas eu quero que você, que não entende nada da área, consiga entender o que é que se passa dentro da sua cabecinha, dentro do seu coração e no do outro também. Tudo isso facilita toda e qualquer relação, principalmente as relações afetivas e amorosas. E é isso que eu quero fazer hoje aqui, que é explicar sobre padrão de repetição. Sabe quando assim você diz assim, meu Deus, todo relacionamento meu é problemático. Eu só me meto com gente confusa. Ou, meu Deus, eu só tenho patrão carrasco. Ou, meu Deus, por que eu só sempre quando eu arranjo um relacionamento, a pessoa acaba me machucando, eu acabo terminando, eu nunca encontro ninguém que preste. Isso é padrão de repetição. E tem uma explicação, não é culpa sua não, calma, fica tranquilo. Outra coisa, todos nós, sem exceção. Sabe aquela regrinha? Ah, não há regra sem exceção? Pois, essa é sem exceção, tá? Então, todos nós fazemos isso, porque ninguém nasce equilibrado em todos os sentidos. A vida, ela é mutante, a vida, ela é dinâmica, ela está o tempo todo mudando. Então, não tem como alguém já nascer assim, crescer assim, viver assim. Ninguém é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Até porque quem vive a síndrome de Gabriela só faz quebrar a cara. Porque isso se chama teimosia. E teimosia é o sinônimo mais próximo que tem de burrice. Me desculpe, eu sou assim. Você não me conhece? Se prepara. O meu canal, eu não dou pílula, eu não falo bonitinho, eu falo a verdade para quem quer ouvir a verdade. Para você que me segue sempre, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Você que é novo, caiu aqui de paraquedas e está meio assustado com essa doida que está falando verdades assim na cara de todo mundo, fique tranquilo. Meu objetivo é ajudar. Mas eu sou assim. Além de tudo, sou sagitariana. Já viu algum sagitariano que não comete sincericídio? Algum sagitariano que não fale a verdade absolutamente? Nós somos as crianças do zodíaco. Criança não mente. A não ser quando é ensinada isso. Tá? E é disso que a gente vai falar hoje. Então seja muito bem-vinda. Meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta e sou analista corporal e comportamental. Vamos lá para explicar isso um pouquinho melhor? Tirei os óculos porque eu sempre esqueço que fica refletindo e fica horrível para quem está assistindo, né? E eu já assisti outro dia um vídeo de uma pessoa e ficava aquele reflexozinho da ring light. No meu caso, não é nem a ring light, a ring light está aqui desligada. É um reflexozinho da luz natural. E fica nos óculos e eu acho que fica chato. Então, como eu faço tudo por vocês, então já vou tirar os óculos, né? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero explicar é o funcionamento mais ou menos da gente. Eu acho que todo mundo já sabe isso, mas eu não tenho que achar nada, eu tenho que explicar para quem não sabe. Vai que de repente tem alguém aqui que nunca ouviu falar nisso. Então vamos lá. O que é cérebro consciente e inconsciente? O nosso cérebro, a gente sabe que é um órgão que está aqui dentro da nossa cabecinha, né? Da nossa cacholinha. Aí a gente tem aquela falsa impressão de que a gente diz assim, no nosso consciente, no nosso inconsciente, como se tudo ficasse aqui no cérebro. Não, o cérebro, ele funciona, ele tem, através de várias substâncias químicas, de vários processos, é o órgão mais complexo dentro do nosso corpo.
Mas o que a gente chama de consciente e inconsciente, a gente fala que está aqui só para simbolizar. Porque se fosse exatamente dentro dele que acontecesse, a lobotomia, que era o que se fazia antigamente pensava que era assim, que a pessoa estava louca ou qualquer coisa, abria a cabeça da pessoa, mexia lá no cérebro, fechava de novo e achava que a pessoa ia ficar boa, porque as emoções, tudo estariam aqui, mas não estão. É só uma forma da gente dizer. Da mesma forma que a gente diz assim, eu amo tanto fulano, e a gente diz que está no coração, porque é onde a gente tem a sensação de que as coisas estão acontecendo, tanto na cabeça, tanto que a gente tem aquela sensação quando a gente está raciocinando, pensando em algo, parece, a sensação que você tem é que realmente tem algo acontecendo aqui, como da mesma forma que quando a gente está sentindo alguma coisa, raiva, angústia, amor, o que for, a sensação é aqui, por isso que a gente diz que é no coração, certo? Explicado isso, é o nosso consciente e o nosso inconsciente. O que é o consciente? Consciente é tudo aquilo que a gente faz sabendo que faz. Por exemplo, eu estou aqui agora gravando um vídeo, eu estou falando, eu li alguma coisa para lembrar o que eu podia falar para vocês, eu liguei a câmera, eu desliguei, eu sei exatamente para onde eu estou olhando, às vezes eu olho para cá, esqueço, mas eu sei que para vocês me verem e terem a sensação de que eu estou olhando olhos nos olhos, eu tenho que olhar para cá, do lado de cá. É estranho no começo, depois a gente acostuma. Eu estou me vendo, no início eu achava que eu estava ficando doida, era muito esquisito, mas agora eu já acostumei. Então, tudo isso eu estou fazendo consciente quando a gente fala, não é? Mas existem aquelas coisas que a gente faz inconsciente. Por exemplo, eu penso assim, agora eu vou respirar. Agora eu não vou? Não. Simplesmente eu respiro. É o meu inconsciente que está ali trabalhando, né? Eu digo assim, agora eu vou amar alguém, vou gostar de alguém. Pronto, passei a gostar de alguém. Ou diz assim, agora eu vou odiar fulano. Não. Tudo isso está no inconsciente, tanto que a gente não tem controle. É a primeira coisa que a gente tem que saber. É natural, todos temos, todos sentimos, e ninguém tem controle sobre o inconsciente. Por isso que é tão difícil, a vida da gente é tão complicada em alguns aspectos. Compreendida a parte do consciente e do inconsciente? Então vamos lá para o resto. Bom, o nosso cérebro ele foi programado para a gente ser feliz. Ele busca sempre a felicidade. E ele aprende, eu já falei isso diversas vezes aqui, na maioria das vezes por repetição ou por associação, não é? Por exemplo, e ele generaliza tudo. Por exemplo, você fala para uma criança assim, olha, aquilo ali é um gatinho, é um miau. Né? Aí ela vê um gatinho, um bebezinho, é um miau. Ela vê um gatão, é um miau. Mas se ela achar parecido, ela pode olhar um tigre e dizer, olha, é um miau. Porque a gente generaliza, a gente associa. Sabe aquela história que a gente generaliza muito assim, diz assim, toda mulher fofoqueira, toda pessoa de tal lugar assim é porquinha. Não gosta de tomar banho, não gosta de falar essas coisas, porque justamente a generalização não é uma coisa correta. Não é? Mas é assim que o nosso cérebro funciona. Significa que seja sempre assim? Não. Um gatinho bebê é um gatinho bebê, um gato grande é um gato grande. E um tigre, uma onça, um miau grande é um miau grande. São coisas bem diferentes, né? Então, é por isso que muitos bebês às vezes são atacados por cães como pitbulls e tal, porque para elas é só um mau-au. Como aquele chihuahua, como aquele pequenininho, um bebezinho, um filhotinho que ela viu. Então, a gente generaliza. E por repetição, como? Por exemplo, a gente fala, sabe aquela história de que a gente vai, levanta, vê todo mundo caminhando. Quando o bebê percebe que ele já tem uma segurança e ele pode se levantar, ele vai. Aí ele bota um pezinho atrás do outro, ele desequilibra, cai. Aí ele vai de novo, desequilibra, cai. E ele vai, um pezinho na frente, outro atrás. Ele está aprendendo. Enquanto isso, ele está usando o consciente dele para ver que um pezinho está na frente, outro está atrás, e por aí vai, então, até o dia que ele aprende. E aquilo se torna automático, ou seja, ele faz aquilo inconscientemente. Porque o inconsciente e o consciente já aprenderam como é. E foi como repetição, repetição. É assim que a gente aprende a falar, é assim que a gente aprende a ler. Né? Você vê que a gente fica mamãe, mamãe, papai, papai. A criança ouve, vê o movimento dos lábios, aprende e entende que é assim.
E como o nosso cérebro ele foi programado para a gente ser feliz, para a gente não ter dor, para a gente estar sempre certo, a zona de conforto do cérebro é: eu já conheço isso, é aqui que eu vou trabalhar, ainda que aquilo não seja bom para a gente. Esse é o grande problema, né? A nossa maquininha não foi atualizada ainda, e aí tudo aquilo que é conhecido para o nosso cérebro é confortável. Tudo aquilo que é conhecido para o nosso cérebro é padrão. E é por isso que muitas vezes, num relacionamento, a gente repete sempre os mesmos padrões, ainda que esses padrões sejam ruins. Vou dar uma série de explicações para que vocês compreendam como é que funciona, tá bem? Vamos lá, primeiro exemplo. Eu nasci numa família completamente desestruturada. O meu pai é, por exemplo, sei lá, meu pai é alcoólatra, a minha mãe é uma pessoa que usa substâncias tóxicas, substâncias ilícitas, não ligam, não estão nem aí um pro outro. Isso é tudo exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, minha família, graças a Deus, não é assim, não. Nunca foi. Ave Maria, Deus é mais. Enfim, como diz o povo, tá amarrado em nome de Jesus. Graças a Deus, eu venho de uma família muito bem estruturada. Enfim, vamos voltar ao exemplo. Então, o que é que acontece? Pessoas que são assim, normalmente, tendem a ter um lar violento. A pessoa que bebe muito, ela se descontrola, ela se frustra e ela quer descontar a frustração em alguém. Quem é que está mais próximo dela? Filho, mulher, etc. É por isso que tem muito homem que chega, e a gente sabe disso, que enche a cara e às vezes até se aborrece lá no bar e tal, e chega em casa e aí desconta, porque o patrão brigou, porque teve uma discussão no bar, porque isso e aquilo. Ele não faz nada naquela hora, ele tem que engolir todos os sapinhos dele. O que é que ele faz? Ele desconta toda a frustração, toda a raiva, tudo dele na família. Aí bate na mulher, bate nas crianças, grita, quebra a casa toda, faz isso, faz aquilo. E aí, depois passa. Aí vem aquela ressaca moral de: ai meu Deus, o que é que eu fiz? Eu prometo que eu não vou fazer mais isso e tal. A pessoa realmente fica arrependida. Aí me desculpe, isso e aquilo. Isso eu estou falando de uma pessoa padrão, tá? Existem aqueles que são manipuladores narcisistas, eles não se arrependem coisíssima nenhuma. Eles se arrependem da boca para fora. Mas isso é outra história. Estamos falando de pessoas comuns, normais. Então, o que é que acontece? Só que ele está preso a um padrão. Por algum motivo, que a gente não vai discutir agora qual é, ele está preso naquilo ali. E principalmente sob efeito de algo externo, que no caso é o álcool, e que ele causa uma dependência física, não é emocional. Ele causa uma dependência física. A pessoa muitas vezes não se controla, vai, bebe de novo. E aí continua. A mulher que é vítima, não é? Ela usa droga, que também vicia, muitas vezes para sair daquele mundo, como a gente diz assim, viajar, né? Tô viajando. Sair daquela realidade que é tão ruim que ela prefere viver num mundo paralelo. E aí se prejudica com aquilo. E no momento de sobriedade, quando ela tá normal, ela vai chorar, ela vai dizer que nunca mais quer aquilo e tal. E o que é que provavelmente vai dizer para um filho, principalmente se for uma menina? Olha, minha filha, homem nenhum presta, né? Então, por quê? Por conta da história que ela estava vivendo, do sofrimento que ela estava vivendo. Aí o cérebro dela generaliza. Homem nenhum presta. Não, não é assim. Existem os homens que prestam. Os homens que viveram na vida dela, que ela está vivendo um padrão, provavelmente, é que tinham esse tipo de reação. Compreendido até aí? Essa criança nasce com duas coisas na cabeça. Ela cresce, desculpe, com duas coisas na cabeça. A primeira é que relacionamento é aquilo. É pessoas que vivem cada uma do seu jeito, cada um no seu mundo. Não existe conversa, não existe carinho, não existe nada, não existe ela, porque ela é só um ser que preenche o espaço ali, porque ninguém tá nem aí para ela.
Então ela não tem quem cuide dela, ela tem que aprender a se virar sozinha. E para ela, padrão de relacionamento é aquilo ali. A segunda coisa que vai crescer na cabeça dela, normalmente, né? No caso da menina, como eu falei, que é muito comum acontecer isso. Então, homem nenhum presta. Das duas, uma. Ou ela não vai querer nunca saber de um relacionamento com um homem, ou ela vai entender que se ela tiver um relacionamento com um homem, vai ser aquilo ali. E como tá normalizado na cabeça dela, né? No sentimento, por causa de tudo que ela viu todo mundo passar, relacionamento é assim. E o que é que normalmente acontece com essa pessoa? Essa pessoa, o inconsciente da gente, tudo isso é inconsciente, tá? A pessoa não faz isso conscientemente. Ela cresce com essa crença. A crença fica no inconsciente, você não controla isso. Ninguém botou isso na sua cabeça. Foi por conta da repetição do que você viu, do que você ouviu. É que você cresce com aquilo. Aquelas sensações, aquele medo, aquela angústia que ela sentiu, tudo isso. Aí ela vai dizer, não, realmente, homem não presta. O que é que vai acontecer? Provavelmente esta mulher vai atrair homens que são exatamente da mesma forma. Porque já é provado cientificamente que todos nós somos feitos de energia. Pode perguntar a qualquer cientista, ele vai dizer isso. E nós temos uma vibração. Sabe aquela coisa do ímã que atrai ferro? É exatamente assim que nós somos. Então, se a nossa vibração está dessa forma, a gente vai atrair gente daquele tipo. Então, o que é que provavelmente vai acontecer? Ela vai atrair um homem que seja violento, que isso, que aquilo. Ou ela vai atrair um cara que é cafajeste, que trai, que isso, que aquilo, porque ela já sabe que homem não presta. E aí o que acontece? Entra relacionamento, sai relacionamento, ela quer fugir daquilo, mas ela não consegue abandonar aquele padrão. Como? Até que ela perceba que isto é um padrão e ela decide se ela quer cuidar daquilo ou se ela quer continuar vivendo. Se ela quer cuidar daquilo, ela vai curar a ferida dela da criança para que ela não continue mais trocando só de parceiro, só de nome e continue vivendo a mesma história. Ou ela vai ter pavor daquilo, ela vai dizer, eu não quero viver isso nunca mais na minha vida. Eu vou cuidar disso, eu vou curar as feridas da minha criança e eu vou descongelar. Porque o que acontece é que a nossa emoção, o nosso sentimento fica ali. Aquilo dói tanto que a gente se congela naquela fase. E a gente não consegue sair daquilo. A gente vai viver aquilo até... E aquilo fica doendo e a gente não sabe o que é. Quantas vezes a gente já se pegou assim dizendo, poxa, meu Deus, toda vez que eu entro num relacionamento, eu tenho um medo assim do nada que a pessoa me abandone. Eu tenho um medo do nada, uma pessoa tão tranquila. Eu tenho uma sensação que eu tenho que fazer tudo direitinho para não contrariar aquela pessoa. Porque vai que de repente essa pessoa fica violenta. Não é uma coisa que você sabe o que é, você não sabe o porquê, você simplesmente sente. É por conta dessas suas crenças. É por isso que tem gente que foi abandonada antigamente, né, na infância, ouviu pai, mãe, família sempre sendo abandonada e a pessoa morre de medo de ser abandonada. E aí ela aceita qualquer porcaria que aparece na vida, aceita qualquer migalha de sentimento, quando na verdade não deveria fazer isso. Mas o medo é tão grande que ela diz, não, eu não posso ser abandonada de novo. Eu não posso ser rejeitada de novo. Eu não posso ficar sozinha. É inconsciente, tá? A gente não faz isso porque a gente quer. É isso. E eu tô falando mulher, mas isso acontece com homem também. Por que eu estou falando mulher? Primeiro porque a maioria das pessoas que me assistem aqui são mulheres. Segundo porque é mais comum, até por conta da nossa estrutura cultural, isso acontecer mais com as mulheres. Deu para compreender até agora? Exemplo número 2. Esse eu posso dizer de letra, porque isso aconteceu comigo. Venho de uma família muito bem estruturada, um casamento muito tranquilo. Meus pais viveram quase 55 anos casados. Eu vou fazer 53. Não estão mais porque, infelizmente, há 3 meu pai faleceu, né? Mas sempre houve muito respeito, muito cuidado. Nunca vi meus pais quebrando pau dentro de casa e nada do tipo, nada assim. Mas
dentro de casa, até mesmo sem querer, porque nenhum de nós nasce com um manual de instruções para outras situações da vida, né? Eu ouvi muito assim que eu sempre fui muito verdadeira demais, né? Como eu sempre digo. E eu sempre fui muito de querer saber tudo, curiosa, blá blá blá. Mas eu sempre fui muito sentimental. E eu ouvia dentro da minha casa, eu ouvia na escola, eu ouvia os amigos, eu ouvia primos, todo mundo dizia: Ah, Isolda, você é muito sensível. Isolda tudo chora. Isolda tudo faz drama. Isolda isso, Isolda aquilo. Um belo dia eu me perguntei, meu Deus, por que eu sou assim? E eu percebi que eu, de uma hora para outra, me tornei, principalmente na minha adolescência, uma pessoa muito explosiva, muito agressiva. E eu não conseguia controlar isso. Eu ainda tenho ranço disso, tenho. Ainda não curei 100%? Não, tem muita coisa a ser trabalhada, sim. Mas hoje eu já tenho consciência, isso já não me paralisa mais. E eu já não ajo do jeito que eu agia. Estou 100% curada? Não, como eu disse, a vida não para. Existem outras coisas que vão ferindo o nosso ego, vão nos ferindo e a gente acaba criando outras crenças e outras coisas assim, né? Por conta de várias circunstâncias da vida, a gente fica magoado, a gente fica ferido, né? E traz de volta um bocadinho daquela ferida inicial da criança. Mas isso já não me paralisa. Eu já consigo seguir, eu consigo perceber, eu consigo seguir. Por quê? Por exemplo, o que aconteceu na minha adolescência? Eu percebi perfeitamente. Eu sempre fui aquela pessoa que eu precisava de muita aprovação. Eu sempre queria que as pessoas aprovassem o que eu fazia. Eu precisava de muito apoio e nem sempre eu tinha isso. Porque eu tinha duas questões, né? Uma, eu tinha a minha ferida da crítica. Você é muito sensível, você é muito chorona, me chamavam de manteiga derretida, que eu era muito. Nunca esqueço uma palavra que diziam afinir. Afinir é aquela pessoa que é sentimentaloide, que é sentimentalista demais. Que eu era dramática, era tanta coisa. E a frase que eu mais ouvi na vida foi: engula o choro. Deixe de presepada, deixe de frescura. Isolda é fresca, Ave Maria. Ninguém pode falar nada que ela tem que chorar. Ninguém nada que ela é sensível. Aí eu pergunto por quê que na época, né, eu não dizia assim. Se você sabe que eu sou muito sensível, se você sabe que eu sou muito chorona, por que você me trata dessa forma? Por que você não me tem mais cuidado ao falar comigo? Só que eu era criança. Criança não faz isso. Criança não tem. Hoje eu tenho. Mas criança não tem esse discernimento. Então a criança engole o choro, o coração está ali estilhaçado, mas ela aprende que ela não pode ser mais sensível, que ela tem que aguentar, seja lá o que for, sabe? E a gente cria uma casca tão grossa, tão grossa, tão grossa, que quando chega um pouco mais à frente, e eu percebi isso em mim, que assim, qualquer coisa que a pessoa falasse comigo, que me machucasse, me magoasse, eu revidava de uma forma estupidamente agressiva. E as pessoas diziam, por que ela é agressividade? Para toda ação existe uma reação. Se eu não posso ser sensível, eu tenho que ser o quê? Grotesca. Eu tenho que ser dura. Eu não posso mostrar sensibilidade, eu não posso mostrar que eu sou. As pessoas dizem assim: oh, Isa, você é tão empática, você gosta tanto das pessoas, você adora beijo, abraço, carinho, mas quando a gente está aprofundando um pouquinho mais, você vira um porco-espinho. Por quê? Você se afasta, você quer mostrar você é uma pessoa tão forte. Aconteça o que acontecer, você tá ali. Séria, forte, nada te abala. Ô, cara pálida, nada me abala o quê? Só eu e Deus sabemos como é que eu fico por dentro.
Quer dizer, ficava mais. Eu ainda sinto, mas isso já não me paralisa. Quando eu percebo que eu estou sendo assim muito pouco espinho, que eu estou afastando as pessoas de mim, que eu estou sendo agressiva, porque eu tratei, eu descobri essa minha ferida, eu já percebo, eu digo, epa, sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. Mas as pessoas que me disseram isso, minha mãe, meu pai, minha avó, meus primos, minhas tias, meus amigos, a mãe dos amigos, professor, nanana, as pessoas queriam me ofender, queriam me magoar? Não. As pessoas não estão prontas para lidar com gente muito verdadeira, gente que só fala a verdade. Eu sempre fui assim. As pessoas não estão prontas para lidar com gente muito distante, muito dura. Tem pessoas que são assim, ponto, e a gente tem que elas não querem aproximação. Elas são assim, elas vivem bem assim, só que a gente não aceita. A sociedade criou um modelo que é mais ou menos, né, tá no meio termo, e que todo mundo tem que se encaixar naquilo. Então você não pode ser nem frio demais, nem sensível demais. Você não pode ser manso demais, nem agressivo demais. Tudo tem que estar na medida. Perfeito, concordo. Mas você acha que o ser humano consegue ser assim? É do nada? Não é assim não. Isso tem que trabalhar muito isso aqui. A gente tem que trabalhar muito as nossas emoções. E é por isso que muitas vezes eu tinha relacionamentos muito bons e tal, mas quando a pessoa estava sendo boazinha demais, legal demais comigo, aquilo eu já achava que tinha alguma coisa errada. Não, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, eu acho que fulano vai me trair, eu acho que fulano vai me deixar, aí eu tinha ciúme, aí isso aqui. Não era insegurança. Porque eu não podia mostrar o meu lado sensível. E ao mesmo tempo eu não sabia se eu estava sendo rígida demais. Então, das duas, uma, eu encontrava pessoas que eram tão sensíveis quanto eu, e eu dizia, não, isso está errado. Ou eu encontrava pessoas que eram, ao contrário, que eram exatamente agressivas, que era isso, que aquilo, porque para mim, o certo era a pessoa ser dessa forma. Então, tinha que ser gente forte, tinha que ser gente dura, gente que não chorasse com nada, gente que não se deixasse abater. E não é nada disso. Era só um reflexo daquilo que eu tinha sentido, de todas as minhas dores. E isso acontece com todo mundo. Ainda que as pessoas que tenham feito tudo aquilo com você, ou tudo aquilo que você tenha presenciado, não tenha sido de propósito. Normalmente não é. Isso é como a gente faz. E por que acontece com todo mundo? Porque desde que o mundo é mundo, ninguém veio com manual de instruções. Então, isso vai passando de um para o outro, de um para o outro, e por isso que se chama padrão de repetição. O padrão de repetição é de acordo com o que aconteceu conosco na infância, dos 0 aos 10 anos, que é a fase mais complicada, em que todas as nossas feridas, todo mundo tem 5 feridas, são elas para não esquecer da ordem. Aí eu tenho que botar os óculos, né? Não tem jeito, desculpem. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Todos nós temos essas feridas, pelo menos uma delas. Uma a mais, outra a menos. Todo mundo, ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser abandonado, ninguém quer ser humilhado, ninguém quer ser manipulado, ninguém quer ser traído. E todos nós temos um pouquinho de medo de tudo isso. Por que será? Né? Então, isso são as 5 feridas emocionais que todos nós passamos e que a nossa criança interior carrega. Como é que a gente conserta isso para sair desse padrão? Né? Trabalhando as nossas emoções, trabalhando o nosso inconsciente. Eu sou fã de Carl Jung, porque ele pensava muito fora da caixa e ele percebeu essas questões. E existe também um padrão de todas essas feridas que não estão só internas aqui. É como se a gente fosse... já ouviram falar em inconsciente coletivo? É um inconsciente que faz parte do planeta, que todos nós carregamos um pouquinho? Pois é. No nosso inconsciente coletivo existem essas 5 feridas. É por isso que toda criança interior tem essas feridas. E a única forma da gente fazer isso passar é curando elas. Algumas pessoas conseguem lidar com suas sombras, que é justamente o lado
entre aspas, negativo que todos nós temos, não só o lado luz. Outras pessoas descobrem como tratar isso e conseguem sair sozinhas, mas a grande maioria de nós, cara pálida, não consegue não, é muito difícil. Aí é que vem o papel da terapia. Aí você diz, Isolda, mais uma vez você vai falar de terapia. Claro, foi assim que eu comecei a me curar. É assim que eu me trato. É assim que eu tenho melhorado muitas coisas. E ainda muito lixo debaixo do tapete. Porque o inconsciente, ele não quer... o consciente não quer que a gente sofra. Lembra que eu falei? Então, ele trabalha na nossa zona de conforto. Aquilo é conhecido. Aquilo que é o padrão. É assim que eu vou trabalhar. Ainda que aquilo me prejudique. E o inconsciente está ali gritando, eu não aguento mais tanto lixo, eu tenho que botar para fora. Como é que ele bota para fora? Através de, muitas vezes, do soma. Soma é corpo, por isso que a gente fala somatizar. E aí vem aquelas doenças que ninguém conhece, vem as dores que ninguém sabe o que é. E é justamente o inconsciente botando para fora. Aí você vai dizer, mas por que a gente repete tanto? O inconsciente traz sempre aquilo à tona, para a gente entender que existe uma necessidade de cura daquilo. Ele repete, para ver se você acorda. Ô, cara, para, acorda, isso tem que ser curado, tem uma coisa errada aí. Só que a gente compreender isso é difícil. E é por isso que a gente repete os mesmos erros. Até o dia que a luz, plim, acende, você diz, não, chega. Não vou mais viver isso. Eu preciso curar isso. E por isso que eu falo da terapia. Eu fiz psicanálise. Eu estudo psicanálise hoje. Não para ser psicanalista, mas eu estudo psicanálise. Eu estudo neurociência para entender o cérebro mesmo. Eu estudo várias coisas, mas eu já fiz psicanálise, né? Fiz análise, fui analisada, pronto. Eu já fiz alguns tipos de terapia, algumas abordagens que eu não gostei. E foi por isso que eu descobri, quando eu descobri a TRG e vi que isso resolveu para mim, para algumas coisas. Eu não trabalhei tudo ainda, diga-se de passagem. Não pensem em vocês que eu sou a pessoa mais equilibrada do mundo. Não, cara pálida. Ninguém é e não vai ser nunca 100% nada. Todos nós temos nossas feridas, todos nós temos problemas, todos nós temos nossas dores. E como eu disse, o mundo não para, a vida não para. Então sempre vão aparecer outras coisinhas. O que vai mudar é, se você cura a sua criança interior, aquilo te fortalece, não te deixa mais... Ai, me esqueci a palavra que a gente... Refém, pronto. Refém daquela dor. Você não fica congelado naquela fase em que a criança precisava de cuidado, de carinho, de atenção, de tudo aquilo, de amor, de compreensão. Você não fica mais ali congelado e repetindo os padrões. Você consegue perceber e aquilo te fortalece de uma forma que quando vem alguma coisa ali, você enfrenta de cara e diz, não, agora você não me derruba mais não, agora eu sei quem você é. Entende? É como a criança que descobre do nada que no escuro não existe bicho-papão. O bicho-papão tá só na cabecinha dela. Quando ela percebe que o bicho-papão não existe, ela fica super feliz, né? E o que ela faz? Dorme tranquila. É exatamente o mesmo que acontece com a gente. E foi por isso que eu descobri, né? E depois que me tratei, gostei tanto, vi tanto resultado que resolvi estudar, continuo estudando até hoje, pretendo fazer novas especializações. E por que eu trabalho muito? Hoje eu trabalho muito com duas coisas. Aí a gente vê, olha, afinidades. A questão dos relacionamentos, são as pessoas que mais me procuram, pessoas com problemas de relacionamento. E eu já vivi muitos problemas de relacionamento. Muitos. Eu nunca me senti suficiente. Eu achava que eu nunca ia ficar com ninguém. Tinha muitos traumas por causa da minha aparência física. E blá, 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 blá. Claro que eu não ia ter um relacionamento bom de jeito nenhum. Depois que eu cuidei desta parte, veja como eu vivo hoje. Vivo um mar de rosas, não. Eu nunca discuto com meu marido, nunca temos um problema. Mentira! Acorda, Alice. Sai do País das Maravilhas que o mundo cor-de-rosa não existe. Né? Claro que não.
Mas graças a Deus eu tenho um relacionamento maravilhoso. A gente senta, a gente conversa, a gente discute de vez em quando, um fica de cara feia pro outro, depois a gente respira fundo, sempre alguém, ou às vezes é ele, às vezes sou eu, diz, peraí, não tá ridículo isso não, cara pálida, vamos lá, sentar para conversar, o que que aconteceu, isso, como é que a gente vai resolver assim? E tá tudo certo, e a gente vive em paz, e a gente apoia um ao outro, e a gente faz planos juntos. Ele tem os planos dele, eu tenho os meus, mas nós temos sempre o nosso plano juntos, afinal vivemos juntos, não é? Tem uma música aqui, que a gente ouve aqui em Portugal, que a gente sempre brincou dizendo que era a nossa música, não sei o quê, que diz assim: quero que tudo seja como antes, nossas mãos no mesmo volante. E é exatamente isso que faz um bom relacionamento. Não adianta um dirigir para um lado, outro dirigir para o outro, que não vai rolar. Você segura deste lado, o outro segura do outro. Mas vocês seguem juntos. E isso só se consegue quando os dois estão bem. Por exemplo, eu já resolvi muita coisa que, por exemplo, meu marido não resolveu. E eu, tendo consciência, tendo conhecimento, tenho uma responsabilidade ainda maior. Eu tenho que ser mais tolerante, eu tenho que ser mais compreensiva, porque ele ainda tem as feridas dele que ele ainda não conseguiu trabalhar. E ele me diz, eu não estou preparado para isso ainda e eu tenho que respeitar. Mas é assim que se vive. Agora, ficar fazendo de conta que as coisas não acontecem tapando sol com a peneira, não vai resolver, né? Então é por isso que eu digo, se você considerar, achar pertinente, achar que faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês, procura uma ajuda profissional. Muitas vezes ela é imprescindível, porque a gente fazer isso sozinho é difícil, certo? E se acharem pertinente, podem me procurar. Eu deixo sempre aqui nos comentários, fixados na descrição do vídeo, em tudo quanto é canto, as formas que vocês têm de me procurar. Por e-mail, aqui, nas outras redes sociais. É só vocês me procurarem, que eu estou sempre aqui, ó, com a minha mãozinha estendida. Eu digo isso o tempo inteiro. E quando eu seguro na mão de alguém, eu não largo, não. Certo? A outra coisa que tem acontecido muito para mim são crianças crianças pré-adolescentes e adolescentes que vêm sofrendo bullying. Será que é coincidência? Eu sofri tanto na minha vida. E graças a Deus hoje eu posso ajudar outras pessoas. Então, é por isso que normalmente falo muito dessas duas coisas aqui no canal. Mas se você quiser ouvir falar sobre outras coisas, fala. Eu tô aqui para isso, para ajudar todo mundo. E eu espero que essas coisas que eu tenho trazido para vocês... Peraí, deixa eu acender a luz, tá ficando escuro. É porque começou a chover mais. Olha que diferença aí, fez-se a luz. É isso que precisa fazer aqui na gente e aqui, ó. Faz uma diferença imensa quando a gente muda esse padrão, né? Quando a gente procura essa ajuda, quando a gente se fortalece, fica tudo muito mais fácil, né? Eu ainda vibro um pouco esses padrões? Claro que sim, senão não chegaria tanta gente para mim. Mas por quê? Porque eu vivi isso. Eu senti aqui, ó, o que é viver isso. E é por isso que para mim é muito mais fácil ajudar outras pessoas. Eu tinha um padrão de perfeição, eu nunca era boa o suficiente, eu nunca podia ficar sem estar fazendo nada, que eu jamais faria o que eu disse. Hoje, olha como eu tô aqui, ó. Tô sentada na minha sala, duas gatas estão aqui, a outra acabou de levantar, tá ali tomando um banho. Eu não tá lá no meu escritório sentadinha, bonitinha, ou deixar de gravar como eu deixei a semana passada, de jeito nenhum. Hoje eu já me permito. Eu sei que eu não sou uma máquina. Eu tô sentindo dor, eu não estou bem de saúde. Então, eu tenho que descansar, eu tenho que ficar na minha, mas eu não vou deixar de trazer conteúdo para vocês. Não é? É assim que funciona. É fácil? É nada fácil. Mas é possível. E é isso que eu quero que fique bem claro para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que funciona esta dinâmica, que a gente precisa cortar e lá se curar esta criança interior, para a gente parar de repetir essas crenças, parar de repetir esses padrões, para que a gente consiga se libertar e viver uma vida tranquila. Existem técnicas, por exemplo, e um faz muitas coisas.
Uma delas é você conseguir falar com a sua criança interior. Eu posso até explicar para vocês algumas técnicas. Eu posso trazer, por exemplo, 5 técnicas que são as mais conhecidas para a gente falar com a nossa criança interior, para a gente descobrir o nosso lado sombra, o que é que nos amedronta, quais são os medos que a gente tem, quais são as dores. Se vocês quiserem, eu posso trazer, eu acho muito interessante. Só que, sendo muito sincera, até hoje eu faço sozinha e muitas delas eu não consegui até hoje. Pode ser que você seja retado, consiga fazer e subir igual foguete. Eu tenho que ir no meu jeguinho, devagarzinho, precisando muitas vezes da ajuda de outras pessoas, mas eu vou chegar lá tanto quanto você que virou foguete, né? Se você quiser, quem quiser a minha ajuda também para ir de jeguinho, ou até quem de repente eu consiga ajudar essa pessoa, a pessoa explodir e virar foguete, que massa, a gente se encontra lá na frente. Não existe certo, não existe errado, não existe bom, não existe ruim, não existe ninguém melhor que ninguém. Todo mundo está aqui para aprender, para se aperfeiçoar, para ser feliz. É isso que a gente veio fazer aqui, né? E eu acredito também que a gente veio para se ajudar. E é isso que eu tento fazer aqui. Servir, ajudar as pessoas. E eu espero que eu esteja conseguindo. Tá bem? Uma coisa para vocês pensarem. Se tudo isso que eu falei aqui faz sentido, talvez você veja a importância dos traços de caráter que eu falei nos meus vídeos, que eu falei que todos nós temos 5, assim, com esse lado da mão fica melhor, né? 5 traços de caráter, todos nós temos. Isso é da leitura corporal e comportamental, tá? Todos nós temos esses 5 traços. Normalmente nós temos 2 ou 3 que são principais, mas todos nós temos os 5. E quais são as dores dos traços de caráter? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Exatamente as mesmas dores da criança que todos nós carregamos, né? Todas as crianças têm uma dessas 5 feridas, pelo menos, bem latentes. Será que isso é coincidência? Será que foi por isso que eu falei antes sobre ela? E disse que seria importante para que você se conhecesse melhor o outro e assim todo mundo vivesse melhor? Pensa nisso. Se fizer sentido para vocês, volta para assistir os próximos vídeos e passa esse para alguém que está precisando assistir, tá bem? Deixa like, se inscreve no canal. Comenta aqui qualquer coisa, nem que seja um coraçãozinho. Ou você é uma louca que não sabe o que está dizendo. Não faz mal não, cara pálido, eu aceito. Tô aqui me expondo, eu tenho que aceitar qualquer coisa. Para mim não há o menor problema. Mas me ajudem, por favor, a levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de alívio para outras pessoas. E essa plataforma é bem cruel. Eu não tenho muitos seguidores. Eu quase não tenho interação. As pessoas falam comigo, né? Deixam um comentário isso aqui lá na outra rede, mas não deixam aqui, não sei porquê. Não precisa se identificar, ou então fale sobre alguma coisa mais genérica, não precisa dizer da sua vida, não. Às vezes eu falo, bote aqui, porque a dúvida do coleguinha pode ajudar, a sua dúvida pode ajudar o coleguinha, a dúvida do coleguinha pode ajudar você. Mas se não quiser fazer nada assim, faça um comentário mais geral. Diga se faz sentido para você essas coisas que eu tenho falado aqui. Se isso te ajudou de alguma forma, se não, me ajudem, por favor. Então, olha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para ver o sininho, deixa lá, para vocês saberem quando eu vou fazer um vídeo novo. Compartilha com outras pessoas, comenta. Essas coisas são muito importantes para que eu continue fazendo esse trabalho. E como eu disse, meu trabalho de formiguinha, se eu tiver que falar para uma pessoa e estiver ajudando essa uma pessoa, eu vou. Mas eu não quero fazer isso só para uma pessoa, não. Quero fazer isso, meu objetivo com o YouTube foi justamente falar para o máximo de pessoas que eu conseguisse. Porque se for para falar de uma em uma, isso eu já faço nos meus atendimentos. Isso eu já faço para as pessoas que eu convivo, que cruzam com a minha vida. Porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar, de trazer uma coisa boa, algo que vai ajudar na vida das pessoas, eu faço.
independente de ser sobre terapia ou não. Mas eu queria falar isso para mais gente, eu queria ajudar mais gente. Me ajudem, por favor, a ajudar, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Beijos. Tchau, tchau.